Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Mais um vídeo exclusivo e sensacional. O vídeo de hoje que eu trago para vocês, pessoal, é um dos vídeos mais importantes desse ano de 2022. Pode ter certeza que até o momento esse é o vídeo mais importante do ano. Eu diria até que esse é um dos vídeos mais importantes que a gente já trouxe aqui no canal durante todos esses anos, porque eu vou trazer para vocês, pessoal, tá para mudar toda a história do país, inclusive para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem é beneficiário da Previdência Social. Então, se eu fosse você, beneficiário da Previdência Social, não perderia esse vídeo, não sairia desse vídeo por nada, porque o que eu vou trazer aqui para vocês saiu agora nessa tarde de hoje, vai chocar todo o Brasil. 14º salário através de medida provisória. Além disso, também trago o recado da Caixa Econômica Federal e ainda um salário mínimo. O salário de vocês, os benefícios de vocês pode subir para R$ 1.296 ao invés de ser 1.212. Eu tenho notícias bombásticas. Todas as notícias que eu vou dar aqui hoje eu diria que são bombásticas. Todas as notícias que eu vou trazer aqui hoje vão impactar a vida dos aposentados e por isso que eu falei que é importante você acompanhar o canal, você não perder vídeo, você ser inscrito. Por falar nisso, quem aí é a primeira vez que tá aqui no canal, deixa aqui nos comentários, se apresente, qual que é seu nome, de qual cidade e estado você fala. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo capital. Seja muito bem-vinda ao Alô INSS. O Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, no idoso, na pessoa com deficiência e nos beneficiários da Previdência Social. Nosso trabalho é comunicar você dos seus direitos, tudo relacionado à Previdência, tudo relacionado aos direitos do idoso, do aposentado, dos beneficiários da Previdência, da pessoa com deficiência, dos servidores, também trazemos aqui os direitos de vocês, coisas que a mídia muitas vezes não te traz, porque a mídia não é focada no aposentado, a mídia é focada em notícias de última hora, né? O que é focado em aposentado é aqui o Alô INSS, é um programa como se fosse um jornal na televisão, só para quem é beneficiário da Previdência Social, aposentado, né? Mais necessariamente, aposentados e pensionistas. Então nós estamos aqui para alertá-los de todas as mudanças, reformas, nada passa despercebido aos olhos do Alô INSS, porque o Alô INSS acompanha em tempo integral todas as sessões da Câmara dos Deputados, Senado Federal, as agendas dos parlamentares, as redes sociais de todos os políticos. A gente acompanha aqui os noticiários, o site do Planalto, que é onde sai todas as leis que o Bolsonaro assina. Então a gente vem aqui com informações muito qualificadas para poder atualizar vocês sobre os direitos de vocês. E nós temos parcerias com escritórios previdenciários que trazem assuntos privilegiados, que você só vai encontrar aqui, assuntos divulgados por especialistas previdenciários, por juízes de processos, por advogados, porque nós temos essa parceria e nós conseguimos trazer inclusive informações sobre aquelas brechas na lei que pode te beneficiar e você não sabe, você não conhece, porque isso não é qualquer pessoa que consegue falar do assunto. Então você está no Alô INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado pensionista. O Alô INSS, além de ser um canal de informação previdenciária, ele é uma rede de apoio, porque nós lutamos aqui pelos direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência no país. Nós lutamos por um Brasil com mais igualdade social, inclusão social, principalmente, defendemos demais projetos, já criamos projetos também e mandamos para o Congresso relacionado a isso. O Alô INSS participa de eventos e de causas pela luta do aposentado, então nós somos a sua rede de apoio, estamos aqui para dar voz, dar ouvido a vocês aí, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Então é com muito prazer, com muita honra que eu inicio cada programa aqui do Alô INSS com muito carinho, que eu sei que as informações que eu vou dar podem mudar vidas e isso é o que a gente gostaria de ver mesmo, mudando a vida dos aposentados para melhor, porque com informação você tem mais dinheiro, você tem sabedoria para poder agir da forma correta com base nos seus direitos, tá bom? Então bem-vindo, se inscreva que é de graça, você não paga R$1 para ser inscrito do Alô INSS para receber as notícias, é só você clicar aqui no botão inscrito, inscreva-se em vermelho, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, com todo mundo, porque a informação que eu vou trazer aqui hoje
vai chocar o Brasil, hein? Saiu na tarde de hoje e eu vou trazer para vocês 14º salário por medida provisória, vou trazer comunicado da Caixa, vou trazer salário mínimo de R$ 1.296 e vou trazer outras duas informações que só quem ficar até o final do vídeo vai saber. Combinado? Senta o dedo no like, compartilha, bora para as notícias. Antes, rapidinho, um recado importante que pode mudar a sua vida, a sua situação financeira. Aquele curso de geladinho gourmet tá aqui no primeiro comentário para você. Ele tá esperando você comprar e ter a oportunidade de mudar a sua vida, de poder faturar em casa, da sua casa, vendendo geladinho gourmet de R$2 a R$5.000. E isso eu tô chutando baixo, porque esse curso tem um módulo que você pode cadastrar o geladinho gourmet num delivery. O delivery são aqueles aplicativos que você pede comida pelo celular, sabe? E o motoboy entrega na sua casa. Muito bem, esse aplicativo, pessoal, quem paga o motoboy é o cliente, não é nem você que é o vendedor. Então, você consegue faturar muito, muita gente não conhece essas informações e esse curso ele é completo, ele tá muito barato, menos de R$50 você leva esse curso e você vai aprender 95 receitas de como vender geladinho gourmet, vai aprender a como economizar na embalagem, vai aprender, pessoal, os materiais que você deve utilizar, como fazer a venda, porque muita gente não te ensina isso, vai aprender como cadastrar no delivery e vender mais ainda, vai aprender a calcular o lucro, como ver para você ter lucro, garantir que tenha lucro. Então esse curso ele é completo para te ajudar a sair do zero e faturar de R$2 a R$5.000 por mês. Menos de R$50 você vai levar esse curso completo e você vai poder faturar todos os meses. Esse dinheiro você só paga uma vez, que é na hora que você compra. Menos de R$50. Qualquer pessoa tem condições de comprar, pessoal. Pega um cartão de crédito, parcela, compra ele à vista, é menos de R$50, uma vez só você pagou, você levou o curso completo que vai ajudar você a mudar a sua vida. Ai, Ana, eu não quero trabalhar vendendo isso. Você pode presentear alguém, um filho, um neto, um parente, está desempregado, está aí sem fazer nada em casa, para poder trabalhar, fazer um dinheirinho, complementar a renda da família. Muita gente fala que está necessitada, então tá aí uma oportunidade de baixo investimento para você faturar muito, que é de R$2 a R$5.000. E isso já ajuda muito, não ajuda? Sim ou não? Comenta aí pra mim, link tá no primeiro comentário. Agora sim, bora pras notícias, que tem muita notícia hoje que eu quero trazer aqui pra vocês, compartilhar com todos vocês. E o primeiro é que o salário mínimo pode aumentar, é isso mesmo que você ouviu. E dessa vez é para R$ 1.296. Olha que notícia chocante, parou o Congresso. R$ 1.296 é o novo valor que o salário mínimo pode se tornar ainda esse ano. Tá duvidando? Vou trazer aqui agora para vocês a prova disso, do porquê que eu tô trazendo isso. Isso daqui se trata de uma emenda modificativa. O que é uma emenda? É uma alteração que os deputados pedem em algum projeto de lei. O Bolsonaro, ele publicou a medida provisória, que foi a medida provisória 1091 de 2021, para poder aumentar o salário mínimo para R$ 1.212, que é o que vocês estão recebendo nesse momento. Inclusive, já vai começar agora essa semana a pagar o salário mínimo de fevereiro para vocês, o salário de vocês de fevereiro, na segunda-feira, dia 21, já começa aí os pagamentos. E aí, o que acontece? Dentro dessa medida provisória do Bolsonaro, precisa ser votada no Congresso para ela virar lei, porque senão o salário mínimo tem que voltar a ser os 1.100 que ele era, né? Então, a medida provisória, o nome já diz tudo, é provisório, é temporário, pode mudar. E aí os deputados, o que eles fizeram? Estão incluindo emendas dentro do projeto. E existe uma emenda, a emenda de número 10, para quem quiser depois ler, baixar, pesquisar. Ela pede uma modificação, eu já vou falar quem é o deputado que trouxe ela. Ela pede uma modificação, e a modificação é que o salário mínimo ele seja de R$ 1.296,84. Pasmem, isso está aqui na emenda de deputados. Eu falei para vocês que vários deputados se pronunciaram e disseram que uma das prioridades deles dentro desse ano no Congresso é mudar o salário mínimo no Brasil, né? E as emendas estão provando isso, a atitude dos deputados. Isso é certeza que vai alterar? Não, mas é uma possibilidade. Um deputado, alguém que tem um mandato, que consegue ali discutir sobre o tema, colocou a emenda junto da medida que vai ser votada obrigatoriamente, porque a medida tem que passar pelo Congresso, não tem como ela não passar, né? E ela tá perto, inclusive, de ser votada. E aí,
tem que colocar as emendas para eles desconsiderarem ou desconsiderarem, mas a emenda está lá e vários deputados estão se pronunciando nas redes sociais que são a favor de um aumento de salário mínimo, até mesmo porque esse ano de eleição, tem pandemia, tem inflação, tudo está acontecendo esse ano, é uma oportunidade, inclusive, de ganhar voto, então eles estão trabalhando a todo vapor em algumas prioridades, e uma delas é o aumento do salário mínimo, e a gente espera que isso seja verdade, que se cumpra no momento da votação da medida provisória. E aí, ele fala o seguinte, que em decorrência do disposto do artigo da lei, o valor diário do salário mínimo ele deverá passar a R$ 43,23 e o valor hora de R$ 5,40. E ele deu uma justificativa, tá, pessoal? Ele diz o seguinte, como justificativa, que o novo valor do salário mínimo estabelecido pela medida provisória 1091 de 2021 é de R$ 1.212, que corresponde a uma correção de 10,02%, considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro de 2021. Porém, quando fechou realmente a inflação, ela fechou em 10,16% e não em 10,02%, igual o governo deu de alteração do salário mínimo. Entretanto, assim como ocorreu nos anos de 2019, 2020 e 2021, não houve a aplicação de percentual relativa ao ganho real do salário mínimo, o qual, além de garantir o poder de compra, preservaria o poder aquisitivo e de recomposição do salário, cumprindo assim o que determina o artigo 7 do inciso 4 da Constituição. E o objetivo da presente emenda é exatamente estabelecer um valor para o salário mínimo com base na Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, extinta desde o primeiro ano do governo Bolsonaro e que tinha como objetivo também o ganho real com base na variação positiva do Produto Interno Bruto em anos anteriores. Assim, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, a previsão de crescimento do PIB para 2021 é de 4,5%. Em 2018, a variação positiva do PIB era de referência para a política de ganho real, que foi de 1,8%. Em 2019, essa variação foi de 1,19%. Em 2020, a variação foi negativa de 4,1%. Portanto, não contaria. Se somarmos essas três variações positivas, teríamos um reajuste de aproximadamente 7% a título de ganho real, o que elevaria o atual valor do salário mínimo para R$ 1.296,84, o qual propomos como reajuste a ser aplicado para esse ano de 2022. Portanto, a emenda visa evitar o achatamento salarial e, ao mesmo tempo, cumprir o mandamento constitucional que determina que o salário mínimo deve ser corrigido a fim de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador, de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Em razão do exposto, solicitamos aos nobres pares, que são os deputados, senadores, a aprovação dessa importante emenda para a garantia da qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Quem colocou essa justificativa e assinou essa emenda foi a deputada Perpétua Almeida, pessoal. Então, a deputada Perpétua Almeida se posicionou de uma forma muito justa, eu coloquei aqui, ela declarou o porquê, deu a justificativa, faz todo sentido, pela lei tem que ser inflação mais PIB, Bolsonaro entrou, mudou a lei, deixou só a inflação e mesmo assim nem a inflação cumpre, porque 10,02% não foi a inflação do ano de 2021, foi 10,16%, então nem isso o governo conseguiu cumprir para que a gente não perca tanto o poder de compra igual a gente está perdendo. Então, se voltar a ser como antes e se somar todos esses 3 anos, que passou o governo e que a gente teve de perda de PIB, teria um salário de R$ 1.296,84. Então, isso daqui vai ser debatido dentro do Congresso Federal. A gente, se quiser que isso aconteça, que é algo que pode ser muito difícil também, mas não é impossível, temos que cobrar os deputados. Cobre o deputado do seu estado, o senador, para que todo mundo defenda essa emenda modificativa de alteração do salário mínimo,
para que de 1.212 ele passa para 1.296,84, que é o que diz a lei. Se cumprir a lei, é isso que a gente teria de salário hoje. Então, tá aí para vocês verem que isso não é invenção, não, isso é realidade. A emenda número 10 está dentro da medida provisória 1091, publicada pelo Bolsonaro no Diário Oficial da União, encontra-se no site do Plenário Federal, para quem quiser consultar, e é da deputada Perpétua Almeida. Quem quiser pode chamar ela para uma conversa nas redes sociais, bater um papo, falar um pouquinho mais sobre esse projeto aí, sobre esse entendimento, para que a gente dê apoio também e consiga convencer os demais deputados a apoiarem a deputada Perpétua Almeida para esse salário, que pode ser de quase R$ 1.300, que é o ideal, né? Agora, pessoal, que eu já trouxe isso para vocês, eu vou trazer mais uma notícia rápida, só para vocês verem que o governo está fazendo alguns planejamentos para essa semana. E uma delas é que os integrantes do governo estão defendendo a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A galera que recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020 e 2021 pode ter, já existe uma possibilidade de voltar a receber mais uma rodada do auxílio no valor de R$ 600 nesse ano de eleição, junto com o pessoal do Auxílio Brasil, tá? Então estão fazendo estudos dentro do Congresso, saiu aqui no G1, integrantes do governo já defendem a volta do auxílio emergencial, o auxílio emergencial voltou a ser motivo de pauta dentro da Câmara dos Deputados. O líder do PSDB também se posicionou, dizendo que eles vão defender com todas as garras agora, nessa próxima semana, a pauta do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial pode ser que venha a ser discutido já nesses próximos dias, nessa semana que vai entrar. Então, a gente vai ficar de olho para ver se vão mudar regras, se não vão, se de fato vão conseguir aprovar ou não. E a gente traz todas as informações para vocês, porque teve muita família de aposentado que conseguiu receber porque estava desempregado, até mesmo porque a renda mensal per capita é de até meio salário mínimo para poder receber de acordo com as regras antigas. Se permanecerem as regras antigas, muita família de aposentados e pensionistas vão receber, pois muitos aposentados recebem um salário mínimo. E para receber benefícios do governo, benefícios previdenciários de até um salário mínimo não contam como renda per capita. Então seria outra renda da família que, se somar até 3 salários mínimos e dividir pelo número de pessoas que moram dentro da mesma casa, daria meio salário mínimo por pessoa, o que significa que muitas famílias de aposentado, você que está com seu filho, neto, parente aí desempregado, poderia receber esse auxílio, já seria uma ajuda, né? R$ 600 a mais aí ajudaria, não ajudaria? Muito bem. Agora eu quero trazer para vocês rapidinho, eu já vou falar do 14º, eu tenho mais uma informação, que essa daqui é chocante, mas eu quero trazer aqui algumas dicas para você economizar já nas contas, tá bom? Dicas para você economizar nas contas nesse começo de ano. E entre as principais preocupações estão aí o IPVA, IPTU, escola, seguros, não é mesmo? Então eu vi esse site, essa matéria, eu achei bem interessante, eu resolvi compartilhar com vocês, porque as festas de fim de ano já se passaram e, como de costume, a maioria das pessoas acabam consumindo e comprando um pouco mais como presentes e itens de ceia de Natal e Ano Novo. A preocupação é que logo após esse período chegam as chamadas contas de começo do ano e é importante se preparar para elas, como o caso do IPTU, IPVA, licenciamento de carro, despesas escolares, pendências financeiras, remanescentes e seguros. E especialistas em finanças e planejamento, como a empresária e mentora empresarial Juliana Lourenço, recomendam algumas estratégias para se sair bem com essas contas, como possuir uma planilha com todos os gastos para manter a organização dos rendimentos e não ter surpresas desagradáveis ou aumentar dívidas. Outro aspecto importante para quem reservou o 13º ou guardou um dinheiro no final do ano e quer fazê-lo render mais, né? É valioso checar descontos para pagamentos dos impostos à vista, fazer pesquisas de preços para os materiais escolares, negociar as dívidas, evitar despesas desnecessárias e dar preferência para compras à vista em dinheiro, cartão de débito ou Pix. Uma outra conta desse início de ano que pode ser melhor pensada é o seguro do automóvel. Seja renovação ou uma nova apólice, é muito importante entender exatamente qual é o seu perfil e a demanda para ter o melhor modelo, especialmente para seguro de automóvel, motocicleta e de caminhão. E de acordo com Janaína Ezequiel, diretora de marketing da Surrai Seguradora, é importante conversar com o corretor e delimitar bem qual é o uso do veículo para compor a apólice com o que realmente é necessário e checar um investimento que caiba no bolso
e garanta a proteção do bem. As mudanças que a pandemia e o distanciamento social trouxeram para a dinâmica do trabalho podem alterar também o uso do veículo, assim como pode gerar novas demandas, caso passe a ser utilizada para uma segunda fonte de renda, como entregas e viagens por aplicativo. Aí, ó, que é sobre aquele delivery que eu falei para vocês que está no curso de Geladinho Gourmet. Esse curso, ele ensina você a cadastrar em delivery. Vocês viram que muita gente está usando as entregas e viagens por aplicativo como fonte de renda, né? Então, isso quem explicou foi a executiva da Surrai Seguradora. Em boa parte dos casos, a cobertura de roubo e furto e para terceiros são o suficiente para o cliente e possibilita que ele consiga proteger seu veículo. Entender exatamente o que o cliente precisa é o que mais nos interessa e está alinhado ao nosso propósito de democratizar o seguro a todos os brasileiros que possuem carro, moto ou caminhão, e para que possamos ajudar a cuidar e proteger seus bens, comentou aí a Janaína. E de acordo com a executiva, pessoal, considerando apenas motocicletas, 95% delas não possuem seguro ativo. Os automóveis chegam a 62% e caminhões são 89% sem proteção no país. Portanto, é um diferencial da empresa desenvolver produtos que promovam acesso e preço que sejam atrativos e façam sentido para tantos proprietários de veículo. Considerando a crise que vivemos no Brasil e as contas que sempre chegam no começo do ano, pensar no melhor produto e ter uma policy bem ajustada é fundamental para caber no orçamento das famílias e garantir aí a proteção do bem, que muitas vezes é fundamental para o trabalho e para a dinâmica diária das pessoas da casa. Então tá aí, dicas para vocês. E agora eu quero falar do 14º salário. Olha só essa notícia que saiu aqui, deu na mídia, hein? Saiu no jornal. Eu achei interessante, inclusive alguns deputados se pronunciaram também sobre isso e eu queria compartilhar com vocês para ver o que vocês acham. Em seguida, eu vou trazer uma notícia chocante que veio do presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que vai chocar você também. Assim como me deixou chocada, vai chocar vocês. Mas primeiro, vamos falar do 14º salário. 14º salário pode ser aprovado por medida provisória. Olha só essa notícia. 14º salário pode ser aprovado por medida provisória caso a popularidade do atual presidente Jair Bolsonaro continue baixa. Ele pode aprovar, inclusive, esse benefício visando ganhar mais votos. Então, teve um comentarista que se posicionou referente a esse assunto. Eu achei muito interessante essa visão e vim trazer para vocês, porque o Bolsonaro, por mais que veio se posicionando contra o 14º salário, ele pode mudar de ideia a qualquer momento, porque nós estamos falando de reeleição, nós estamos falando de voto, e não deixa de ser uma alternativa também para a aprovação do 14º salário, tanto que uma das alternativas que a gente fez durante aqui o canal foi pressionar o Bolsonaro nas redes sociais, na live que ele fez de quinta-feira do Facebook, que teve mais de 3.000 comentários de aposentados cobrando o 14º, e tudo isso surgiu efeito. Ele começou a ser abordado por aliados na saída dos Planalto, sendo obrigado a se posicionar referente ao 14º. Então, isso trouxe um efeito muito bom em relação ao aposentado, que conseguimos chegar até o presidente e falar para eles, nós queremos o 14º salário. E o 14º salário, então, saiu essa notícia que eu achei mega interessante, eu queria saber de vocês. Vocês acham que o Bolsonaro assinaria uma medida provisória em busca de voto para poder ajudar o aposentado com 14º salário? Sim ou não, pessoal? Porque o 14º salário está em tramitação, né? O Arthur Lira se posicionou durante essa semana que passou, dizendo que ele não aceitaria, ele não iria deferir o pedido de ordem do dia para a questão do 14º, porque o 14º teria que passar pela CCJ e aí ele já avançaria para o plenário do Senado direto. E a CCJ tá aí inventando várias desculpas. A Bia Kicis, ela é totalmente contra o projeto, a gente já viu, tá na cara dela, tudo que ela fala é sempre contra o projeto, e agora ela tá sendo retirada da CCJ porque acabou o mandato dela e vai entrar
um novo deputado que vai ser o presidente da CCJ. E esse deputado é quem vai aí pegar o 14º salário para dar continuidade. Então a gente está acompanhando essa semana, eu acredito que vai sair alguma novidade sobre esse assunto, mas enquanto isso o 14º segue aí a sua tramitação normal, lenta, demorada, como a gente sabe que é o que funciona sempre quando é a favor do povo, é sempre muito lento e muito demorado. Quando é a favor do político, tudo acontece muito rápido, né? Mas, enfim, então o Bolsonaro pode pular essas etapas através de uma medida provisória, tá? Então isso pode mudar a qualquer momento, por isso é importante você ficar atento, acompanhar o canal, se não é inscrito, se inscreva e continue pressionando o Bolsonaro, porque ele tem o poder da canetada. Uma medida provisória pode acabar com todo esse sofrimento e pagar um 14º, até mesmo porque o 14º já passou pela aprovação da Comissão de Finanças e Tributação. Dinheiro tem, o Bolsonaro já sabe de onde tirar para pagar. Ele não vai ter que ainda falar, da onde eu vou tirar para pagar o 14º. Ele já sabe, já está aprovado na comissão. Então ele pode pular essas etapas aí da CCJ e o Senado e assinar a medida provisória e depois deixar os deputados votarem no Congresso, assim como ele fez com a medida provisória do salário mínimo, assim como ele fez com a medida provisória do Auxílio Brasil, assim como ele faz com vários projetos que é de interesse dele. Então você quer o 14º com medida provisória? Isso é possível. Vamos cobrar o cara que manda aí, né, na canetada, que é o presidente Jair Bolsonaro, beleza? Então eu tinha que compartilhar com vocês, eu achei sensacional essa matéria, porque de fato o Bolsonaro, ele pode aprovar, ele não quer, mas ele pode. E se ele vê que isso vai impactar em voto, ele com certeza vai assinar. Mas aí vai depender de você. Você vai votar nas eleições de 2022, sim ou não? Sim ou não? Comenta aí, que é isso que importa para os políticos. Quem não vota, o político não tá nem aí. Ele fala, eu não vou ter seu voto. Ele quer quem é voto obrigatório, mas o que eles não sabem é que tem aposentado que mesmo que o voto não é obrigatório, é facultativo, ele faz o papel dele de cidadão brasileiro, ele faz questão de ir lá votar e contribuir com a melhor gestão do país. Então é isso que eles precisam enxergar, por isso comentem muito, eu quero muito comentário nesse vídeo sobre esse assunto da votação. Você vota? Porque é isso que importa para eles. Sim ou não? Comenta aí para mim. Enquanto você comenta, vou trazer essa notícia que chocou aqui, hein? Me chocou essa notícia. O Arthur Lira quer debater semipresidencialismo. Olha só, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele que sentou em cima do projeto do 14º e que a gente também está pressionando nas redes sociais, ele quer debater o semipresidencialismo. Eu vou explicar para vocês o que significa e você vai me contar o que você acha, tá? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele disse que a partir de março vai propor um amplo debate sobre a mudança de sistema de governo para o semipresidencialismo. A ideia é promover uma discussão conjunta com o Senado nesse primeiro semestre do ano e deixar a votação de uma proposta efetiva para 2023 com um novo Congresso Nacional eleito. Além de estabelecer que a mudança, se aprovada, somente entrará em vigor a partir de 2030. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Câmara vai tentar se unir ao Senado para pegarmos os meses de março e abril, maio e junho, para discutirmos o semipresidencialismo sem nenhuma pressão para a votação, sem nenhum tipo de texto pronto e sem nenhuma perspectiva, inclusive de votação antes da eleição. Fecha aspas, disse Arthur Lira após reunião com líderes partidários. Na prática, a tentativa de promover um debate mais longo é para afastar o discurso de casuísmo às vésperas de eleições de outubro. Seria uma proposta de alteração do sistema de governo para 2030, tirando o debate dessa eleição e o de 2026, não fulanizando a discussão e fazendo um debate de alto nível no contraturno dos trabalhos da Câmara, afirmou o deputado. No modelo semipresidencialista, comente aqui para mim se você entende o que é semipresidencialismo. Você sabe o que é isso? Sim ou não? Semipresidencialista? Vou explicar. O presidente ele continua sendo eleito por voto popular, mas a chefia de governo é exercida pelo primeiro-ministro e o poder do Congresso aumenta. A interlocutores, Lira admitiu submeter a medida de um plebiscito que envolveria consulta popular para que a população decidisse nas urnas se o Brasil adotará ou não o semipresidencialismo. O país já realizou 2
plebiscitos sobre o sistema do governo, um em 1963 e outro em 1993. Nas duas consultas, o parlamentarismo foi derrotado. Em meados do ano passado, Lira articulou com aliados a mudança do sistema de governo por meio de uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo deputado Samuel Moreira, na tentativa de acalmar os ânimos em relação aos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora, ao propor o semipresidencialismo apenas para 2030, Lira tem dito que a proposta afastará o risco de atingir o presidente que governará o país a partir de 2023. Na avaliação do presidente da Câmara, isso pode reduzir a oposição de partidos à mudança no sistema de governo. E o trâmite, pessoal, a proposta de adoção do semipresidencialismo no Brasil já tem caminho e ritmo de tramitação definidos na Câmara dos Deputados. A transferência de parte do poder do executivo para o parlamento ganhou uma fórmula que pretende evitar as acusações de casuísmo e golpe, a fim de permitir a votação em 2022. Ela foi definida em reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o autor da proposta é o deputado Samuel Moreira, para mudar a forma como os brasileiros são governados, criando o cargo de primeiro-ministro e um conselho de ministro nomeados pelo presidente. Os parlamentares decidiram adotar um modelo de tramitação parecido com o usado para aprovar a cláusula de barreira para o Congresso, deixando os efeitos da adoção da medida para as futuras legislaturas. A ideia é que a proposta de emenda à Constituição do semipresidencialismo seja analisada e votada em 2022. Caso aprovada, o novo sistema do governo seria adotado somente em 2030. O encontro entre Moreira, Lira e os líderes aconteceu na terça passada. Eles esperam que as mudanças acertadas desinterditem o debate sobre o assunto e afastem as resistências dos pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas para a disputa presidencial de 2022, que é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva, o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro. O autor da PEC, Moreira, terá agora o trabalho de apresentar o texto e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Então, essa proposta institui um modelo híbrido entre o sistema do governo parlamentarismo e o presidencialismo e mantém um chefe de Estado, que é o presidente, e um chefe de governo, que é o primeiro-ministro. E como que ficaria o papel do presidente da República? O presidente é o chefe do Estado e o comandante supremo das Forças Armadas. É eleito por voto direto, secreto e tem mandato de 4 anos, com direito a apenas uma reeleição consecutiva ou não. O governo é exercido pelo primeiro-ministro e por integrantes do Conselho de Ministros. E como que será escolhido o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é o chefe do governo, indicado pelo presidente, de preferência escolhido entre os membros do Congresso. A indicação do primeiro-ministro e do plano de governo definido no contrato de coalizão com partidos precisa ser aprovado pelo legislativo. O presidente não pode sofrer impeachment, muita gente pergunta, né? As regras para o impeachment continuam as mesmas, mas em tese o instrumento seria menos usado porque o presidente não é o chefe de governo. Em caso de crime de responsabilidade, podem ser chamados para o exercício do cargo os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. O presidente também tem poderes para dissolver a Câmara, mas não o Senado, e convocar eleições extraordinárias em caso de grave crise política e institucional. O primeiro-ministro é passível de destituição? A resposta é: a destituição do chefe do governo pode ocorrer pela aprovação por maioria absoluta do Congresso, de moção de censura apresentada pelo presidente ou por 2/5 dos integrantes de cada casa legislativa após 12 meses de posse. E como que o Brasil decidiu pelo presidencialismo? O Brasil já realizou 2 plebiscitos em 1963 e 93, igual eu disse no início da notícia, para que a população pudesse escolher seu sistema político. Sistemas não presidencialistas foram rejeitados nas 2 ocasiões. Após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, devido à pressão de grupos que eram contrários à posse de João Goulart, vice de Jânio, o Congresso implantou o sistema parlamentarista para impedir que as tensões políticas deflagrassem uma guerra civil.
A emenda institucional número 4, que instaurou temporariamente o parlamentarismo no Brasil, previa a realização de um plebiscito sobre a permanência desse sistema político ou o retorno ao presidencialismo. E de um eleitorado de 18 milhões de pessoas, 11,5 votaram para no plebiscito, e o resultado determinou a volta do sistema presidencialista por 9,4 milhões de votos contra 2 milhões de votos, tá? Então foi assim. No mundo, vários países, são 27 países declarados semipresidencialista, tem a Argélia, Burkina, Cabo Verde, Egito, França, Geórgia, Guiné-Bissau, Haiti, Lituânia, Madagascar, Mali, Mauritânia, Mongólia, Moçambique, Portugal, República Democrática do Congo, Romênia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Síria, Tunísia, Ucrânia. Vários países aí adotam esse tipo de governo. E eu quero saber de você. Você é a favor ou contra o semipresidencialismo? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, estão tentando mudar o sistema do governo no país, né? Vamos ver como que vai ser isso, né? Muitos já dizem, inclusive, que o governo quer implantar golpe, que o governo quer voltar à ditadura. Muita coisa pode acontecer, muita coisa está em jogo e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Então deixa aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.